e ela anuncia o Evangelho para os surdos e mudos. Uma missão muito bonita que Deus deu para ela. Uma irmã assim, super interessada na evangelização dessas pessoas. Irmãos, ela percebeu que tem uma hora que está nos faltando um pouco. Aquele grupinho, irmãos, fazendo os sinais, ela chega, cumprimenta. Irmãos, e eu queria fazer uma visita, ela mora em Aparecida do Norte, e fomos fazer uma visita para vários irmãos surdos e que têm problema auditivo, e ela traduz curso, traduz testemunhança, e a gente é uma irmã muito delicada nessa parte. Então ela me ligou fazendo umas perguntas sobre a graça. E irmãos, eu fiquei um tempão com ela, respondendo dentro da palavra. E quando nós fomos congregar ontem lá em Middletown, irmãos, a palavra foi sobre a graça, né? Tudo foi sobre a graça, testemunho, tudo. Nós foi a graça para nós. E depois do curso nós fomos fazer uma visita, a pessoa tomou um servo de Deus e falou da conexão, da comunhão. Irmãos, que começa no trabalho, em casa, e vai ligando uma coisa com outra, e irmãos, a gente vê que nada é isolado, tudo é conectado na graça de Deus. E agora há pouco nós vamos fazer uma visita, antes do culto, e irmãos, e ali nós conversando, contando, ouvindo o áudio, e o irmão que nós visitava contou, irmãos, da libertação do câncer do pai dele. Um anjo entrou no hospital, o médico viu, a enfermeira viu, aquele anjo, irmãos, o pai dele desenganado pelos médicos com câncer na garganta, e irmãos, o médico viu quando aquela pessoa que disse entrou, levou o câncer, e na hora de passar na porta, em vez de abrir a porta, passou pelo vidro e ficou o sinal dele no vidro. Então, aí contou essa obra, contou-nos, o próprio pai dele construindo uma igreja, irmãos, com recursos assim da preparação de Deus, e irmãos, ele tinha uma dívida no depósito para pagar e não tinha mais dinheiro. Deus fechou as portas. E ele ficou muito preocupado, falou para os irmãos do Braz, não conseguiu dinheiro, foi congregar numa outra igreja, Deus fechou as portas, e o Senhor mostrou para a esposa dele, eu vou fazer uma obra. E irmãos, e quando ele foi lá no depósito, precisava de material, a obra ia parar por falta de dinheiro. E quando chegou para pedir para a moça fazer o cálculo de quanto estava devendo, já fazia dias que não estava pagando, e pegava pendurado lá no depósito, a moça estava branca, trêmula, e disse para ele assim: seu Brito, não tem dívida da congregação aqui? Tem, eu não paguei mais nada. Não tem. E ela branca, por quê? A hora que antes do senhor chegar, uns 3 minutos atrás, uma pessoa entrou aqui, ele todo de branco, eu não consegui olhar no rosto dele. E ele disse assim, pega a dívida da congregação. E ela pegou tudo aquelas notinhas, fitinhas, e aí deu para ele e perguntou: o senhor quer uma máquina para somar? Eu não preciso, eu não preciso de máquina. E ela não conseguiu olhar no rosto dele, não tinha um rosto, só um brilho. E ela estava trêmula, branca, e ela disse que aquela pessoa falou assim, deu o dinheiro para ela e falou: e fala o meu irmão mais novo que eu estive aqui e paguei essa dívida. E me dá uma caneta aí. E pegou aquele ticket que ela tinha dado da soma e assinou e escreveu: do seu irmão mais velho, e entrega para ele. E ele falou: irmão, até hoje meu pai tem esse ticket. A escrita já pagou da máquina, mas a assinatura lá e o texto ficou lá. E o irmão falou do anjo. Não tem uma conexão das coisas, irmãos? Conexão tem para nós nessa noite para que Deus faça uma obra. Porque tudo isso é dentro da graça. Irmãos, não é religião, é a graça em Jesus Cristo. Louvando a Deus que nós não perdesse essa conexão, irmãos, e essa graça continuasse fazendo esses milagres, né? De libertação, de providência, e nós continuar crendo no Senhor, irmãos. Porque a crença está saindo, como foi pregado ontem lá, irmãos, em Middletown. Irmãos, o peso da graça, às vezes, irmãos, o peso das coisas materiais na balança espiritual da nossa vida está pesando mais do que a graça. Irmãos, e esse peso traz fraqueza, traz tantas coisas ruins para nos afastar da graça. Mas se nós viver essas obras, crer nelas,
certeza, irmãos, ainda que nós não vejamos o anjo, nós sentimos a presença dele aqui. Irmãos, como foi falado hoje aqui, a conexão, né, de ontem, de hoje na visita, o anjo não levou o pedido lá e não trouxe, atendendo o servo de Deus. Quem sabe hoje a escada de Jacó desce aqui, o anjo já subiu, vai voltar na hora da palavra com a resposta que veio buscar. E, irmãos, e nessas petições, pedimos a Deus a providência para o irmão Antônio, para que nós possamos glorificar a Deus e dizer que o anjo da libertação do irmão Brito, do pagamento da conta lá, da libertação que o servo de Deus contou, possa descer, irmãos, com a libertação para nós aqui nessa noite. E nós possamos glorificar a Deus da mesma maneira, irmãos, que a gente ouve essas obras e crê. Porque se eu não crer, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui? Nós vimos aqui e não cremos, lógico. Existe, irmãos, as pessoas que contam mentiras, esses terão a sua parte naquele dia, pois a palavra diz que o mentiroso não entra no reino da glória de Deus. Mas a verdade que nos liberta está lá em 8 de João. Então vamos crer na verdade, irmãos, e a verdade vai nos libertar, seja qual for a nossa situação. A verdade é que a palavra de Deus, ela nos liberta e nós glorifica a Deus. Então, esse pedido aqui, essa verdade pode fazer essa obra para nós glorificar a Deus. Também não esqueçamos, irmão, das coletas. Como é que Deus faz? O que é a obra de Deus? A perfeição de Deus, ela é incrível. E nós, às vezes, não entendemos. Eu estava numa reunião da Piedade lá em São José dos Campos, e, irmãos, nós estávamos com 128 fichas na mesa para orar. E, irmãos, ali nós em 20 e poucos diáconos, e quando foi lida uma ficha de um irmão com 8 filhos, e esse irmão, muito simples, trabalhando em servente de pedreiro, caiu, quebrou a bacia, irmão, engessado com aquela madeira assim no pão da perna, abrir as pernas assim, impossibilitado de trabalhar, e a necessidade dentro da sua casa. Estava lá no histórico que foi lido. E, irmão, e quando foi lida aquela ficha, é bom ficar na comunhão. Então Deus vai dizer, eu sinto da vontade de Deus. E aí os outros também sentem. Aí o valor. E o Senhor me deu, de dizer, R$1.200. Irmãos, e ficou um silêncio. E os outros não falavam, confirmando aquela importância. E um dos servos de Deus disse, se outros sentem outra importância, pode falar que o irmão Francisco está preparado para isso. E alguém disse assim, R$650. Irmãos, me deu um gelo assim, meu Deus. A revelação foi embora, a guia de Deus foi embora. Meu irmão com a família desse tamanho, abençoe esse valor, Senhor, porque vai comprar metade daquilo que tu tinha me mostrado. Como homem, irmãos, eu fiquei aflito, né? Não que eu queria que fosse feito aquilo que eu senti, mas eu creio que foi um sentimento de Deus. E ficou na minha cabeça, irmão. Eu não tive mais força de falar. Eu sinto nem valor de nem mais uma ficha. Mas quando terminou a reunião, irmãos, não toquei no assunto, e quando eu estava saindo, as irmãs que apresentaram aquela ficha veio dando glória a Deus, irmão Francisco, fica em paz, é Deus. Quando nós fomos fazer a visita, as duas companheiras que estavam juntos dela ali, falando, Deus mostrou para essa irmã, quando nós saímos lá, Deus vai confirmar, e a importância para atender essa família é R$1.200. E mais já falado 650. Mas tem a irmã, a dona lá da pastelaria, meu filho conhece, a família conhece, é uma irmã muito bem de vida. Ela encontrou com as irmãs no estacionamento, irmã, quando foi apresentada aquela ficha, e foi falado R$1.200, e os irmãos falaram outro valor. Mas olha o que Deus faz. Quando eu estava saindo de casa, Deus pediu para mim levar uma importância. E a importância que eu tenho, somando o que eu quero, a piedade preparou, dá os 1.200. Está aqui. Faz a compra de 1.200. Irmãos, isso é para provar, irmãos, que essa obra, se tiver interferência do homem, a obra não deixa de ser feita, Deus faz. Né? Agora, se Deus pedir para nós, irmãos, aquilo que Deus pede para nós, já não é mais nosso, é da obra de Deus. Então, que nós possamos entender para que em tudo, irmão, seja feito a vontade de Deus. Pois a providência do céu, irmãos, e assim Deus cria os caminhos por onde nós nunca imaginamos. Se nós fôssemos aqui falar, irmãos, quantas obras Deus tem feito
Um dia aqui, irmãos, quando eu morava lá em Lim, eu estava bem apertado. Pagava um mortgage meio alto da minha casa, tinha pago aquela prestação e não sobrou dinheiro para compra. Irmãos, estava bem apertado mesmo. E eu tinha congregado, antes disso eu tinha congregado ali em Lim e pedi oração para andar, porque eu estava viajando para as reuniões lá na Flórida, depois passaria em Washington, depois em Newark e viria embora. Então, era uma semana praticamente sem poder trabalhar. Então, não dá hora, quero levar saudação e tal. E como tinha alguns testemunhados na igreja, eu senti, antes de sentar, explicar. Estou vendo aqui várias pessoas que nos visitam, e às vezes vêm de outras religiões. Aqui, obra de Deus, nós não temos o dízimo, ninguém ganha nada aqui para pregar o Evangelho. Eu mesmo estou viajando, Deus prepara os recursos para despesa, mas não ganhamos um centavo. Pelo contrário, é uma semana sem ganhar nenhum centavo, mas a providência de Deus e tal. Bom, aí fiz a viagem, voltei, agradeci a Deus, tudo, né? E eu estava apertado mesmo. Tinha contas para pagar. Quando terminou o culto, irmãos, tinha um senhor barbudo assim, encostado lá no fundo, lá, tinha acabado o culto. E aí um irmão veio e falou: irmão, aquele senhor quer falar com alguém. Eu falei: irmão, ele veio para frente, americano. E a irmã lembra, lá em frente da igreja de Lim, tinha do laticínio, que hoje está lá ao prédio, mas não está funcionando mais. Mas funcionava o laticínio. Aí ele veio e disse assim: olha, eu queria falar com o senhor. Ele veio falar comigo. Disse: eu, alguns dias atrás, ele falou: eu moro em Chicago. E eu tenho um amigo que faz carreta, tem uma carreta, e faz carreta aqui para Boston. E carrega aqui nessa empresa aqui, dele e tal. E ele ficou doente e eu comecei a fazer o trabalho dele. Eu vim, encostei a carreta aqui para abastecer. Aí eu vim Christian Congregation, também sou evangélico. E eu entrei aqui para assistir. Aí o moço me deu um livrinho aí, achei muito bonito. E o senhor levantou e falou que ia viajar para Miami e tudo, né? E depois o pastor aí pregou a palavra, o culto era no sábado em inglês, e falou minha vida. Levantaram uma calúnia contra mim, amo a minha esposa, tenho 3 filhos, amo meus filhos. E ela pediu o divórcio. E a semana que vem eu tinha audiência, mas na pregação do pastor, que Deus ia tomar uma providência, que nada ia acontecer. E ferveu muito no meu coração e dizia que a verdade ia aparecer. Eu sabia que crendo mesmo. E quando voltei para Chicago, e quando cheguei lá, que ia ter audiência, ela me ligou, pedindo perdão, que descobriu que era tudo uma fofoca, e que ela retiraria todo aquele processo e que continuaria a vida. Então, e hoje eu voltei aqui, isso já faz uns 2 meses, né? E aí eu queria até contar a história para vocês aí, mas eu não sei direito, né? Então estou contando para vocês aqui na frente. Deus abençoe, né? É Deus falando e cumprindo. Então, aí naquele dia, o senhor falou, né, que o senhor viaja tudo, e que não ganha nada, e a alegria ficou tão grande no meu coração, já que eu não pude contar a história, estou contando para você, esse aqui é um presente meu para o senhor. E irmãos, estava ali uns 3 valores do que eu precisava para pagar minhas contas. Então Deus toma ou não toma a providência? Mas você fica servindo ao Senhor, irmão, nós vamos no nosso limite, e acabou o nosso limite, aparece o limite de Deus. Então, dentro do nosso limite, se tem um espaçozinho aí para você determinar em servir a Deus nas coletas, irmãos, mandado veja bem, aqui, da obra da piedade, irmãos, até hoje entrou aqui $848. Irmãos, se tiver umas 2, 3 famílias passando necessidade, esse valor não é suficiente. Mas se a piedade cair dentro do nosso coração, Deus pode multiplicar na coleta. Se não multiplicar na coleta, vai multiplicar lá no supermercado. Porque o que Deus determinar, Ele faz. Né? Mas se cabe a nós, irmão, vamos servir ao Senhor, e o Senhor nos servirá e nós louvaremos a Deus. Então, muitas obras teria para nós contar, mas sempre que estou congregando aqui, eu falei com o André, que por causa da bondade que essa de mim, né? Mas estou aqui, irmãos, fazendo aquilo que Deus nos pede, carente também das nossas orações, ainda fica aqui até dia 20 de fevereiro,
Tive o prazer de conhecer o Rômulo e a Natália. A Lucas, irmãos, estava chegando. E hoje estou aqui, irmãos, também contemplando essa obra que Deus prometeu esse desejo do nosso coração de revermos. Então estamos aqui nessa alegria também. Então estaremos aqui até dia 20 e vamos ouvir muitas obras e contar também obras. E carentes das nossas orações para que Deus prepare de nós ficar aqui, irmãos, e colher obras de fé e de certeza, irmãos, que o Senhor aparece na nossa vida para nós glorificar Deus aqui e também lá no Brasil. Tem gente que faz obra e quer levar a obra também, irmãos. E eu já posso dizer, irmãos, que Deus fez grandes obras. Então eu agradeço a Deus por tudo. Falando hoje com o Renato lá do Brasil, que é o cooperador da igreja no assentamento, que a gente ajuda lá, falando que vinha congregar. Ele pediu para que eu saudasse com a santa paz de Deus. Amém. Agradeço a Deus por tudo, por essa força. Deus seja louvado. Amém.